Você chegou. Boa noite. Dá para me ouvir bem? Eu não quis pôr o fone, mas espero que dê. Esperar aqui mais uns minutinhos, ver se os aviãozinhos chegam nos seus destinos. Então tá bom, perfeito. Qualquer coisa eu coloco fone. Oi, Helena! Boa noite! Então tá. Regis! Obrigada por estar aqui. Regis que me iniciou nas terapias naturais, né? Meu grande mestre de shiatsu. Gratidão pela presença. Boa noite, todo mundo. Bom, eu vou começando então, o pessoal vai chegando, passando para dar um oi. Obrigado. Gratidão. Hoje a gente preparou, né, conforme a nossa pesquisa, nosso enquete das 2 semanas atrás. Coloquei alguns temas, 4 temas, e o primeiro mais votado foi florais de Bach. A gente conversar um pouquinho sobre os florais de Bach. E aí eu preparei para a semana toda. Obrigada, Regis, obrigada. E aí eu preparei alguns temas para a semana. E o tema de hoje, né, para ficar uma coisa mais organizadinha, o tema de hoje é contar um pouquinho sobre quem foi o Bach, um pouquinho da sua vida e como que ele chegou, né, até os florais, né? O que aconteceu na vida dele para ele chegar até os florais. Então, eu vou iniciar. E pra gente começar, acho legal a gente dar uma relaxada, então se conectar com a nossa energia. Eu vou pedir para vocês só, se puder, né, ficar de uma forma confortável, melhor que vocês quiser deitar, se estiver só ouvindo, não tem problema, só pra gente dar uma relaxada. Então, sentando de uma forma confortável, né, alinhando a sua coluna, pode estar deitadinho. Fecha os olhos. Se permita estar aqui agora. Respire, preste atenção na sua respiração. No ar que entra, no ar que está saindo. E se permita, já que você chegou até aqui hoje, permita-se estar presente, tirar suas dúvidas. Abrindo os olhos, nada é por acaso, estamos aqui e tudo tem um propósito, não é mesmo? E aí hoje então, para falar um pouquinho do Bach, eu tenho algumas literaturas aqui, né, dele mesmo e outros autores que estudaram a vida e obra dele. E a gente vai começar então falando um pouquinho sobre o Bach. Né, o Bach nasceu em 24 de setembro de 1886, na cidade de Moseley, é um povoadozinho em Birmingham, se eu falei errado, perdão, lá na Inglaterra, né? E desde pequeno ele sempre quis, sempre teve a intuição, sempre soube que ia seguir a carreira da medicina, sempre, né? Ele sempre buscou as librianas, o libriano que tinha certeza que tinha que seguir a carreira da medicina. Então, aos 20 anos, ele entrou para a faculdade de medicina de Birmingham e se especializou em bacteriologia. Então, ele era bacteriologista, imunologista e também na área de saúde pública, né?
e seguiu sua carreira trabalhando como médico, enfim, né? Foi fazendo seus estágios, foi seguindo a sua carreira. E em meados da Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra, ele foi um dos médicos que ficou ali naquela linha de frente, recebendo todos os soldados, enfim, soldados, civis, todos os feridos durante essa guerra, né? Então ele tratava ali os necessitados, os feridos durante a guerra. E ele observou já lá nessa época, ele já começou a observar que as reações dos pacientes variavam, mesmo utilizando o mesmo protocolo de medicamentos, o mesmo protocolo, e ele percebia que a reação, como era a recuperação ou a não recuperação, variava de paciente para paciente. E ele começou a ficar intrigado com isso e começou a perceber que, mesmo usando as mesmas coisas, as mesmas dosagens, os mesmos remédios, alguma coisa tinha aí diferente de pessoa para pessoa. Então já foi um start ali para ele começar a observar melhor, né? Assim, né, despertou esse espírito nele observador, esse espírito de pesquisador, né? O Bailey era um cientista nato, ele tinha assim naquela veia a ciência, né, a pesquisa, a investigação, ele queria descobrir o porquê, né? E aí ele começou a pensar a respeito de tudo aquilo que ele vivenciou nesse processo, né, da Primeira Guerra, tudo. E então ele começou a desenvolver vacinas, né? São chamadas vacinas para específica para cada pessoa. Então ele começou a fazer. Isso ainda não tinha nada a ver com floral, tá? Isso era medicina alopática mesmo, né? Médico tradicional. Mas ele já começou ali a refletir sobre essas questões de diferenças dos. Cada um é um, né? É único. Então ele começou a descobrir, a desenvolver esses tipos de medicamentos, né, como se fossem vacinas, específicas para cada paciente, né? Para cada tratamento ele começou a tratar. E isso foi um boom, porque começou a dar super certo, as pessoas começaram a melhorar, né? A maioria começou a melhorar com as vacinas. E em julho de 1917, ele estava indo super bem com essas vacinas, mas em julho de 1917, ele teve um grande mal súbito, né? Ele foi tomado assim por um mal, por uma doença, e os médicos lhe deram. Oi, Si! Seja bem-vinda! Eu iniciei rapidinho contando um pouquinho da vida do Bá, mas tô bem no comecinho. Ainda tô na parte que ele é um médico alopata. Bom, e então em julho de 1917 ele teve esse mal súbito e ele ficou muito mal, com febre, enfim, ficou assim de cama. E os médicos que foram cuidar dele falaram assim, desenganaram ele, disseram assim: você tem 3 meses de vida, você não vai viver, não temos cura para você, né? Enfim, e ele ficou inconformado com isso, né? Ele não acatou aquilo para ele não se conformou com aquilo. E ele fugiu do hospital, ele foge do hospital nesse momento, ele larga tudo, larga os tratamentos dos colegas médicos, foge do hospital, se tranca lá no seu consultório, no seu laboratório em que ele trabalhava, ele ficou trancado lá por meses, direto, se fechou lá e ficou e engajou na pesquisa dessas vacinas que ele estava buscando, né? Ele continuou, ele falou, não aceito. Imagina, eu vou morrer em 3 meses, não vou aceitar. Não aceito isso, não quero. Determinado ele, né? E então, ele se curou, né? Assim, é muito interessante essa passagem da vida dele, porque ele se fecha no laboratório, fica semanas ali, né? Fecha assim e se dedica full time à pesquisa dele, que ele estava lá. E depois de determinado tempo ele percebe que ele está curado.
simplesmente ele tá curado e aí ele chega a algumas conclusões, né? E esse livro aqui é um livrinho mesmo muito antigo, olha. Tá todo, até tá desbotadinho. Ele era da minha mãe. Fazer um parênteses, eu herdei dela, né? Ela me deu. E, enfim. E esse livro aqui foi escrito por ele, né? Ele tem aqui toda a explicação, todo é um livro muito famoso dele, que é o Cura-te a Ti Mesmo, que é onde ele vai falar ele vai contar essa trajetória que eu tô resumindo para vocês hoje, ele vai contar essa trajetória dele de vida. E boa noite para quem tá chegando. E aqui nesse livro, além dessa trajetória que ele vai contar, tem também os escritos dele falando sobre os remédios, sobre os florais mesmo, enfim, como que ele chegou a tudo isso, né? E eu destaquei alguns trechos aqui muito interessantes que ele coloca, né, sobre essa questão na doença, né? Porque quando ele se vê nesse processo em que os colegas de medicina dizem para ele: não tem jeito, você, né, tem 3 meses de vida e fim, né? E ele não aceita isso, ele não acata, né? Ele não toma para ele diz: não quero, não é verdade. E ele resolve focar, tirar o foco do mal-estar, da doença que ele tinha e focar ali na pesquisa dele, no trabalho dele, naquilo que ele amava fazer, né? Que era a paixão dele, era isso. Ele era um pesquisador nato, ele era um cientista, né? Ele tinha isso na veia. Então, quando ele focou naquilo que ele mais amava naquele momento, quando ele percebeu, ele estava completamente curado, né? E aí ele chega à seguinte conclusão, né? De que quando a gente tem interesse por algo, né, por alguém, enfim, quando a gente desenvolve o interesse, né, a gente tem esse amor, esse propósito definido na nossa vida, a gente sabe para que viemos aqui, a gente tem isso claro, nítido aqui dentro do nosso coração, a gente tem isso forte, a gente atende ao chamado da nossa vida fortemente, a gente tem toda a força para nos curarmos de qualquer mal físico que possa aparecer. Então ele coloca isso, né? Porque ele coloca que esses fatores de vida, essa certeza do nosso propósito aqui na nossa vida é o que traz a nossa saúde e a felicidade, né? E aí aqui já no capítulo 1 ele já inicia o livro, né? Eu acho muito interessante porque ele pede, ele é muito humilde, ele coloca aqui a intenção não é tirar a verdade e o propósito da medicina tradicional, mas sim complementá-la, né? Mostrar que você precisa tratar o mais profundo além do mais superficial, que é o que a medicina alopática, na visão, né, dele, enfim, trata. E eu acho muito interessante porque ele coloca uma frase muito, muito forte, né? Imagina que isso foi escrito em 1900, começou a ser escrito lá atrás, 1928, 29, né? Ele, enfim, faz tempo, século passado. E ele coloca assim: a razão principal do fracasso da medicina moderna está no fato de ela se ocupar dos efeitos e não das causas. Então, quando a gente lê uma frase dessa e traz para hoje, quando eu estava reestudando tudo isso para preparar, enfim, a live e tudo, isso me tocou muito, porque isso é tão real, né, tão verdadeiro, não de forma alguma desmerecendo a medicina, pelo contrário, ela tem um valor enorme, mas tem muitas vezes a gente busca o auxílio de uma medicina, para tratar o superficial, sem a gente olhar aqui para dentro, né? Sem parar e começar a reparar. Por que será que essa dor surgiu, né? O que eu venho fazendo? Como está sendo o meu dia a dia? Como que eu lido comigo? Como que é o meu autocuidado, né? Como que eu tô me cuidando, né? Então, eu achei fantástico, né?
E eu vou ler mais 2 trechinhos aqui que são fenomenais, que eu destaquei para a gente falar sobre essa visão que ele tinha da doença, né? Já naquela época, né? Ele coloca assim: o que conhecemos como doença é o derradeiro efeito produzido no corpo, o produto final de forças profundas desde há muito em atividade. E mesmo quando o tratamento material sozinho parece bem sucedido, ele não passa de um paliativo, a menos que a causa real tenha sido suprimida. Então é isso. A gente tá com uma dor de cabeça, vai lá, toma um remédio. Aí passa 1, 2 dias, a dor de cabeça volta. Aí você vai lá, toma de novo o remédio. Aí passa mais uns dias, sei lá, uma semana, aí você toma de novo. E assim a gente faz. Né? E assim nós fazemos no dia a dia. Ayurveda, exatamente. Helena, tem tudo a ver também. Tem tudo a ver, exatamente. Mas aí, de repente, a gente resolve parar e prestar atenção. O que tá me dando a dor de cabeça? O que acontece? Qual que é o clique, né? O gatilho que aconteceu comigo que me fez ter a dor de cabeça, né? E é isso que o Bach começa a refletir. Ele começa a pensar exatamente nisso. Ele falou, não, peraí, se a dor de cabeça tá recorrente, eu tomo um medicamento, não funciona, né? Podia ser qualquer outra coisa. E o paciente volta, retorna, tem algo a mais que não tá visível, que deve ser não deve ser físico, né? E ele começou a pensar a respeito disso, sabe? A pensar a respeito dessas questões metafísicas que vão além do físico, que envolve a energia, que envolve algo divino, algo, né, de um outro plano. E aí ele conclui aqui, em essência, a doença é o resultado do conflito entre a alma e a mente, e ela jamais será erradicada, exceto por meio de esforços mentais e espirituais. Quando o Bach coloca isso, o que está querendo dizer, na verdade, é que não adianta, né? Tem muitas coisas, lógico que existe, ele até coloca em outro determinado momento aqui que sim, a gente sabe que tem as enfermidades físicas mesmo do corpo físico. Caí, ralei o joelho, ok, é físico, eu caí, ralei o joelho, né? Sei lá, sofri um acidente, né? Mas a grande parte das nossas doenças, das nossas enfermidades, ela começa aqui. Ela começa na nossa mente. E começa aqui dentro na nossa alma, né? Então, para o Bach era muito claro isso. Ele tinha isso muito claro já naquela época, né? E a gente vê outras pessoas falando sobre isso. Mas na atualidade, você tem... eu esqueci o nome. Eu vou tentar lembrar até o final da live, senão eu busco depois, eu posto para vocês. Mas tem uma coleção de livros do Gasparetto com outro médico, se eu não me engano, que fala justamente dessas questões psicossomáticas, dessas doenças, da relação das doenças e com essa parte mais emocional e mental nossa, né? Do que a gente está criando. E tem outras, né? Assim, a Helena citou, né? O Ayurveda fala também sobre isso, né, lá na tradição milenar védica, e nós temos muita relação com a medicina asiáticas, né, tradicional chinesa, japonesa, enfim, todas elas trazem já essa mesma visão da doença, né, que muitas das doenças elas começam aqui e aí elas vão ser manifestadas no nosso corpo físico. Então, quando a gente para e começa a se perceber, olhar para nós, entender qual é o processo, né? Isso não é da noite para o dia,
Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer isso sozinho, né? A gente precisa de um apoio, precisa de uma terapia, enfim, precisa ter um apoio junto, né? Sozinho é mais difícil. Mas quando a gente começa a entender esse processo dentro da gente, esse autoconhecimento, muitas dessas enfermidades começam a ser sanadas, né? Se não todas, praticamente todas. A gente começa a ter mais consciência da existência, né? Do porquê que elas estão existindo. E Bach já trazia isso muito forte. Então, o que acontece? Quando ele começa a ter esses insights, né? Essa visão, tratamento holístico, exatamente, Cris, olhando para o todo. Perfeito, é isso. Porque quando ele começa a ter esses insights e começa a falar, gente, ele trabalhava, né? Tinha a clínica dele lá em Londres, tratava vários pacientes, trabalhava no hospital, era super bem sucedido tudo, mas ele percebia que ele tratava o paciente ficava um tempo sem aparecer, depois voltava, não sei o que, e aí e ele ficava assim, gente, não é possível, né, alguma coisa. Então quando ele começa a questionar, é como a gente, né? Quando a gente começa a perceber que alguma coisa não tá legal, não, acho que esse não é mais a minha proposta, o meu caminho, e você começa a ver que, né, você não se encaixa naquele lugar. E aí, continuando a história, em 1919 ele estava trabalhando como patologista e bacteriologista no Hospital Homeopático de Londres, né? Então ele já estava assim com essas questões na cabeça, essas dúvidas, tudo, e ele vai lá para Londres trabalhar no hospital homeopático. E ele se encanta com a homeopatia, né? Porque a homeopatia também tem essa visão de tratar já o paciente por completo, né? Por inteiro, né? Tentar abranger cada paciente, né? E ele começa a ficar fascinado com aquilo, tal, e ele começa a estudar aquilo também, tá? Então, mais ou menos, Cris, na verdade, o Bach começou a ir pela linha da homeopatia, como eu tô contando agora para vocês, então, porque ele se entusiasmou e ele começou a achar um caminho interessante pela homeopatia, né? E isso foi bom para ele porque ele continuou criando essas vacinas que tem o nome, deixa eu só pegar o nome certo, na verdade, chamava... foram os primeiros remédios assim dele, né? O hospital ficava em Nottingham, o nome, na cidade de Nottingham. Nosodes ou Nosodes, né? Que eram essas vacinas, né? E ele começou a tratar pacientes que tinham problema, toxemia intestinal e câncer no intestino. Ele começou a tratar com esses remédios homeopatas, né? Dentro da homeopatia. E aí ele se interessou super, né? Por tudo isso. Os remédios estavam no topo. Esses remédios homeopáticos, as pessoas estavam, né? Ele estava no auge da carreira dele, ali no, sabe? Muito procura, as pessoas procurando muito ele, por conta, né? Do que ele estava trazendo de benefício. E aí ele começou a perceber, né? Que ainda faltava alguma coisa, né? Então, assim... O que eu vejo de relação entre floral e homeopatia é que eles vão tratar, eles vão procurar tratar a raiz do problema, de alguma forma. Porém, a homeopatia, ela ainda é um processo não tão... Não sei se eu posso dizer não natural, não é isso, mas é que ela ainda envolve a alopatia junto, né? Porque a homeopatia, o que ela é? Bem assim, né? Bem resumido mesmo.
A homeopatia é o quê? Você tem um remédio X, e aí você pega a dosagem desse remédio e dilui ele 1 milhão de vezes, né? E aí você vai ter microdoses desse mesmo composto na homeopatia. Então você vai prolongar o uso daquela substância, você vai tomar de forma que a gente fala, né? Vai tomar de maneira homeopática, né? Pequenas doses. Então, em vez de você tomar 100 miligramas de uma vez, 500 miligramas de uma vez, você vai tomar 0,00001 miligrama por vez, né? E aí, essas doses homeopáticas vão trazendo uma melhora bem gradual. Então, você não sobrecarrega o organismo e ele consegue melhorar de uma forma menos agressiva, vamos colocar assim, né? E diferente dos florais, né? A proposta dos florais é uma proposta mais energética, né? Porque quando ele descobre os florais, ele começa a fazer observação, porque o trabalho dele basicamente é de observação, né? A raiz do trabalho do Bach é observação. Desde muito jovem lá, que eu comentei lá, desde da Primeira Guerra Mundial, quando ele recebia os feridos, ele foi indo por observação. E dessas observações ele foi trazendo pesquisas. Porque como ele tinha essa questão da ciência muito forte nele, ele sempre pesquisou. Então ele sempre fez testes, ele sempre teve o laboratório dele, ele sempre buscou conhecimento pela pesquisa, né? E sempre publicou as suas pesquisas, né? Então você tem a publicação científica das descobertas dos florais lá do início, você tem isso, né? Porque ele fez questão de publicar isso nas revistas científicas e tudo mais. Então, assim, o que eu percebo, né, concluindo a sua pergunta, Cris, o que eu percebo é que a homeopatia, os florais, eles tendem de alguma forma a longo prazo promover a cura da pessoa, porém a homeopatia ainda está ligada com medicamentos alopáticos, e os florais a gente tem uma questão mais energética, né, mais voltado ali para a natureza mesmo, para a medicina das plantas, né, essa medicina sagrada que está nas plantas. Bom, e aí o que acontece, né? Lá no auge da carreira dele, né, no final da década de 20, meados de 1928, 29, no auge da carreira, ele tem uns 5 minutos dele, né, que ele é desses, ele era desses, e ele resolve fechar o consultório dele, sair lá do hospital e ir para o interior, né, da Inglaterra, ir para o interior da Inglaterra, uma cidadezinha, embora para o interior da Inglaterra. Ai, que bom, Cris. Porque ele começou a perceber que aquilo ainda não era para ele, que as coisas ainda não estavam, né? Não estava, ainda não tinha chegado aonde ele queria. Ainda faltava alguma coisa. E aí o chamado dentro dele era muito forte, e ele falou assim, vou largar tudo. Então você imagina, ele era um médico super bem sucedido, ele tinha agenda cheia, consultório lotado, enfim, ele não tinha problema de, assim, nada, né? Ele estava no auge da carreira, ele falou, não é isso, tchau. E abandona a sociedade lá de medicina alopata e homeopática da época, se embrenha lá no interior de Gales, né? Vai lá e começa e fica lá um tempo e começa a observar a natureza. E aí, a partir da observação da natureza, ele começa a descobrir algumas plantas que, curiosamente, quando ele observava todo o processo de desenvolvimento dessa planta, ele começou a relacionar com algumas características de pessoas humanas, de doenças, enfim, de enfermidades. E foi assim que ele começou a perceber os florais. E aí ele descobriu, o primeiro floral que ele descobriu foi o Empatins,
né? E o Mimulus. E ele são duas plantas, né? Empátiens e Mimulus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu tenho desenhos, plantinhas aqui. Mas depois eu mostro para vocês. O Mimulus, né? O Empátiens, que o nome já diz que fala de impaciência. E o Mimulus que tinha relação com medo, né? Com medo de coisas conhecidas. Então, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de morrer, eu tenho coisas assim que a gente sabe o que é. Eu lembrei, eu tenho aqui deixa eu ver se tá bonitinho aqui no meu manual, no meu guia. Acho que não sei se dá pra ver, vou tentar, que tá preto e branco. Mas eu mando a fotinho pra vocês, eu posto, eu vou fazer um post sobre o que eu tô falando. Esse é o Mimulus, essas florezinhas aqui. E cadê o Empátiens aqui? Deixa eu achar ele. E o Empátiens, que é a impaciência, né? Já tomei tanto Empátiens na vida que vocês nem imaginam. Aqui o Empátiens. Empátiens, ele é azulzinho, se eu não me engano, meio arroxeadinho, mas aqui tá preto e branco. Acho que não dá pra ver direito. Mas eu mostro, depois eu coloco pra vocês. E por que ele percebeu isso, né? A Empátiens, essa plantinha Empátiens, ele percebeu que, por exemplo, a Empátiens, né? Na trajetória dela de vida, né? As flores dela nascem dentro da florada, né? Da época de florada, essas flores são muito impacientes, porque elas nascem antes das outras. Então ele começou a perceber, ele falou, caramba, né? Que plantinha impaciente, né? Ela começa a nascer antes. E aí, quando ela nasce antes, ela vai amadurecer antes, então ela libera as suas sementes antes também, de todas as outras. Então ela quer chegar na frente, né? Ela é impaciente. Típico de pessoas impacientes, né? Nem falo nada. A gente assim, né? Fica irritada, as pessoas. E aí, pessoa impaciente é assim, né? Ela acha que o outro é mais lerdo, que não, né? Não tem tolerância, não tem nada. Então ele começou a perceber essa característica na planta. Ele falou, cara, nossa, isso é interessante, né? E como um bom pesquisador, que ele fez? Ele colhia as flores. Ele colhia as flores e foi desenvolvendo métodos para obter ali o processo energético daquela planta, né? Porque a natureza é muito sábia e apesar dela demonstrar essa impaciência no desabrochar e no lançar suas sementes, ela tem um equilíbrio dentro dela, né? E aí ele usou muito um método chamado método solar, onde ele pegava as flores, deixava em água, né? Água destilada, água pura ali, né? Do laboratório. Só que ele deixava essas flores ali dentro da água no sol. E aí o sol, a luz solar, né? A gente reikiano sabe disso. A gente entende que essa energia da luz solar ali na água e na planta fazia com que isso fosse liberado naquela água. Então ali você tem a essência mãe do Empátiens, né? Que aí vai ser usada 1 ou 2 gotas no máximo dessa essência em outro veículo, né? Que ele usou o rum, né? Ele usa o conhaque, aliás, o branch, que ele usa para ser o veículo que a gente toma, né? E aí ele percebeu, né? As pessoas que trabalhavam com ele, que acreditavam nele, que queriam estudar com ele, né? Os discípulos dele, enfim. Aí ele começava a tratar as pessoas e ele começava a perceber que essa irritabilidade de determinada paciente tinha uma melhora. E assim foi. O Mimulus foi a mesma coisa. O Mimulus, que é o do medo, foi a mesma coisa. Ele começou a perceber que as pessoas tratadas com Mimulus começaram a diminuir esses medos de coisas conhecidas, né? Medo de pobreza. Eu morro de medo de ficar pobre.
Ai, morro de medo de ficar sozinho, morro de medo de ficar doente, né? E foi tudo observação, né? E assim ele continuou descobrindo outras plantas, né? Outros florais. Que aí eu vou falar amanhã. Se eu não me engano, eu vou falar desses 12 primeiros florais que ele chamou dos 12 curadores. Né? Foram os 12 principais florais que ele descobriu, que ele foi testando e trabalhando. Eu vou falar de todos eles amanhã, direitinho. E aí ele começou a desenvolver esse método de pesquisa, de medicina, de cura, né? E foi publicando, e foi escrevendo, e foi publicando, e até que ele foi publicando, e chegou uma parte que os médicos alopatas lá de Londres estavam arrasados. Como assim? Ele tá doido, não é verdade. Começaram a discordar dele, enfim, né? Não queriam mais. Todo o prestígio que ele teve começou a decair ali naquela fase. E eles, inclusive, ele foi expulso, né? Ele foi retirado da Sociedade Médica Alopata lá de Londres, né? E ele nem se queixou por isso, porque ele falou assim, ok, tudo bem, não tem problema, eu aceito, né? E ele realmente não tinha mais nada a ver com aquilo, e tudo bem. E aí ele começou a desenvolver alguns princípios para esse tratamento dos florais, né? E é muito interessante porque ele tem umas frases assim que você fala, você fala, gente, como lá no século passado, é tão real, é tão assim atual isso que é fascinante, né? Ele coloca assim, determinada parte, né, dos manuscritos dele, que aquilo, né, que conhecemos como doença é o resultado produzido no corpo, é o produto final de forças profundas e de longa duração, né? E aí, para compreender melhor essa natureza da doença, ele trouxe 4 verdades. Ele coloca como 5 verdades que precisam ser ditas. E a primeira verdade, ele vai falar do homem, nós seres humanos termos uma alma. E eu acho isso muito fascinante quando você lê, quando a gente lê, né, o manuscrito dele, ele colocando isso, que essa primeira verdade que ele coloca é assim, assumir de fato de que nós humanos possuímos uma alma e somos, né, fruto de algo divino, de um ser divino, né, de um divino criador, somos filhos do Criador. Isso assim me fascina porque eu fico pensando assim, caramba, ele era médico. Ele começou a sua carreira na medicina e a gente sabe que uma grande parte dos médicos são muito céticos, né? Eles deixam um pouco essa parte mais sutil e espiritualizada, né? Um pouco de fora. E eu acho incrível isso, ele naquela época, talvez hoje nem tanto, hoje talvez os médicos estejam mais, né, a maioria deles estejam já mais mais abertos e falando mais a respeito dessa parte espiritual. Mas lá naquela época, né, onde tinha-se muito essa questão do, eu preciso ver para crer, né, enfim, muito dogmático, né, ele passa por cima de tudo isso e assume a verdade. Não, nós temos uma alma aqui, né? Nós somos fruto de algo maior. E se somos frutos de algo maior, então tem que ter alguma coisa. Não é possível, nós somos perfeitos, a gente tem que conseguir se curar, né? Tem que conseguir evoluir. Então isso eu acho assim, isso extremamente bonito, né? Ele coloca aqui, falando dessa máxima, ele coloca assim, que a nossa alma, ela deseja, né,
que a gente tenha sempre, que a gente confie nela, que ela nos guie, nos proteja, né, e fique junto, vigilante conosco, a nossa alma, que é o nosso eu superior, né? Para que a gente possa extrair o máximo de proveito das coisas. O nosso eu superior é uma centelha do todo, né, do divino. E desse modo é invencível e imortal. Pessoal do yoga que deve estar me assistindo, isso não é yoga? Isso não é totalmente yoga? A gente não fala no yoga que a gente é parte do todo, o yoga não é o tudo, né? A gente se vê de volta, né? Reaprender a fazer parte do todo, se ver como parte do todo, se ver como pleno, né? Como perfeito, do jeito que somos, com as imperfeições que somos, mas somos perfeitos porque somos parte de todo, do algo maior. Isso é muito yogi. A gente, o Bar é um yogi britânico e ele nem sabia disso. Ou sabia, né? Enfim. Então, assim, é muito interessante. Por isso que me fascina tanto, né? O segundo princípio dele, que ele coloca, né? Como essa verdade, essas verdades, né? Que ele coloca, diz respeito de como a gente se reconhece no mundo, né? Como a gente se vê acerca nesse mundo em que vivemos, as nossas personalidades, né? Então ele coloca assim: somos personalidades aqui colocadas com o propósito de obter todo o conhecimento e experiência que podem ser conseguidos através da existência terrestre. A gente é colocado aqui para desenvolver virtudes e virtudes que carecemos e de eliminar tudo que está errado dentro de nós, né? Avançando assim em direção à perfeição de nossas natureza. A alma sabe qual o ambiente e quais as circunstâncias ideais para realizar isso, e desse modo nos coloca na condição de vida mais adequada a esse objetivo. É fenomenal, né? Porque ele está dizendo justamente o quê? Todo mundo, todos nós viemos aqui com o propósito de evoluir. A gente está nesta vida, ou nessas vidas que estamos passando, com o propósito de evoluir, de nos melhorarmos, de adquirir, né, novas virtudes e eliminar as arestas, enfim, né, levar luz para as nossas sombras, para aquilo que não é legal, aquilo que a gente precisa melhorar em nós mesmos, né? Então, assim, ele, né, de novo, enquanto médico, tem uma visão tão holística, tem uma visão assim tão plena e tão espiritualizada, né, do que é estar aqui nesta vida, é fascinante. A terceira verdade que ele coloca é que a gente tem que compreender que a nossa passagem aqui na Terra, ela é curta. Que aquilo que a gente conhece como vida é um breve instante no curso da nossa evolução. Até me emocionei agora ao reler isso, porque a gente sabe que a vida é breve, que é uma passagem breve, assim, né? Estar aqui, não é que a vida continua, né? Ela vai além, sabe disso. Mas estar aqui neste formato, neste corpo físico, ele é breve. Né? E aí, quando a gente compreende isso, a gente consegue viver de uma forma mais serena e conseguimos viver um dia de cada vez, né? Porque só aquele que entende, que compreende isso perfeitamente, é que não vai ter medo do amanhã. Porque quem tem medo de viver, tem medo do amanhã. Né? Quem tem medo de que chegue no fim. Né? A gente não sabe o que vai ser amanhã. E somente aquele que compreende essa verdade de que é só uma passagem, né? Vamos fazer o melhor, portanto façamos o melhor por ela, né? Estando nessa passagem, é que vai conseguir desfrutar plenamente,
né, de todas as coisas da vida. Ele ainda conclui aqui no final, que eu acho muito interessante, né? Ele coloca nossas almas, que são realmente nós mesmos, né? Ele coloca como alma, é aquilo que a gente chama de eu superior, meu eu verdadeiro, é o meu eu sou, né? A minha essência divina, né? E ele coloca isso, são, né? Nossas almas são imortais. E os corpos dos quais temos consciência são transitórios, como simples cavalos em que montamos para fazer uma viagem, ou como instrumentos que utilizamos para criar uma obra de arte. Não é lindo, é poético, né? Chega a ser poético o que ele coloca aqui nesse livro dele, né? E aí vai para o quarto, né? O quarto grande postulado dele, é que a verdade que ele coloca é que enquanto as nossas almas estiverem em harmonia com as nossas personalidades, tudo será alegria e paz, felicidade e saúde. E aí ele fala que o conflito aparece quando as nossas personalidades são atraídas para fora da senda traçada pela alma, por obra dos nossos desejos terrenos ou por persuasão dos outros. Então, é aquilo, tudo começa, né, sair do prumo quando a gente se deixa levar para o externo. Para de olhar aqui para dentro e aí a gente volta a olhar para fora, os desejos terrenos. Então, eu estou pensando no material, eu estou me dedicando só à matéria, né? Ou eu estou me deixando levar pelos outros ao meu redor, estou perdendo a minha essência, estou sucumbindo à minha essência. Então, de novo, é muito yogi isso, né? É muito yogi, né? Quem estuda o yoga, quem pratica, quem conhece a filosofia yogi, começa a ler isso e fala, gente, né? E isso também é muito medicina já meio muito visionário, né, Cris? Eu falo, até me arrepia aqui, porque eu falo, gente, esse homem não... Ele realmente estava fora da casinha naquela época, né? No século... Ele está completamente fora da casinha. Fora da casinha, assim, muito além, né, do tempo dele. Muito além do tempo dele, né? Enfim, e por isso que ele fala, né, que esses conflitos é a raiz e é a causa da doença e da infelicidade. Então, quando as pessoas pararem para pensar e se perceber que a causa dos males, da tristeza, bem fora da curva, toda a causa, né, dessa nossa... Desses males mesmos, mentais, físicos, emocionais que a gente traz, são esses conflitos com o nosso eu, com aquilo que está aqui, com a nossa essência, quem somos, né, de verdade, a gente vai achar a chave na nossa cura, né? Por isso que chama Cura-te a ti mesmo, essa obra dele, né? Então é extremamente... É muito rica, eu recomendo, é um livrinho super fininho, ó, gente, bem fininho, acho que tem o quê? É muito antiguinho, essa edição aqui é bem antiga, tem, sei lá, tem menos de 100 páginas, na verdade, né? É muito fininho, vale muito a pena a gente ler rapidinho, é da editora Pensamento. Essa edição é antiga, deixa eu ver, eu vou achar aqui o ano, de 90, década de 90, esse aqui, ó, 95, eu acho, 91, essa edição. Mas ainda existe, ainda tem lá. Se vocês entrarem lá, vocês conseguem achar aqui esse livro dele, assim, que eu recomendo muito, né? E aí ele coloca o quinto, a última verdade aqui, a quinta verdade, que ele coloca como sendo a compreensão da unidade de todas as coisas, de que o Criador de tudo é o amor, e de que tudo aquilo de que temos consciência é, em seu número infinito de formas, uma manifestação de amor, seja um planeta ou um seixo,
uma estrela ou uma gota de orvalho, o homem ou a mais elementar forma de vida. E aí você começa a perceber que também tem tudo a ver com reiki, né, Cris? Né? Através do amor, dessa energia do amor universal, que a gente consegue trazer a cura, a gente consegue levar, né, nos curarmos, levar ao próximo, despertar no outro. Então, assim, tudo, né, o homem desperta. Então, você vê, assim, que tudo é a lei universal do amor, né? Então, a cura é através da lei universal do amor, né? E aí ele coloca assim, né, no finalzinho. Assim podemos compreender um pouco, né, tudo isso que acontece conosco. Vou resumindo aqui. Aí ele fala que a individualidade é, contudo, parte do grande Criador central. Deste modo, qualquer ação contra nós mesmos ou contra o outro afeta a totalidade. Porque ao causar uma imperfeição na parte, esta reflete-se no todo, cujas partículas devem atingir finalmente a perfeição. E aí, de novo, eu vou dizer assim, né? Isso aqui é a primeira lei do yoga, que é a não violência, que você precisa primeiro cuidar de você, né? Se amar. Quando você se ama, você vai amar o outro, vai amar a natureza. Quando a gente tem as nossas ações, né, de autocuidado, auto-amor, de boa alimentação, você vai estar levando isso também para mantendo o planeta, né, também bem cuidado, e que se cada um fizer a sua parte, mas todo mundo vai, a totalidade vai estar em equilíbrio. De novo, né? De novo. E aí ele fala, aí ele vai finalizando e coloca, que eu acho que isso é super importante, né, aqui no nosso finalzinho da live, frisar, que a doença em si, palavras de Bach, a doença em si mesmo, ela é benéfica e tem por objetivo trazer a personalidade de volta à vontade divina da alma. Então, é assim, Byron Xamã, eu também acho, verdade, total, né? Total, curandeiro, total. Então, ele coloca isso, que a doença não é algo ruim, né? Que eu comecei falando da doença, enfim, começa aqui e tal, mas ela não é algo ruim, né? De fato, ela não é algo ruim. Ela é algo que vai fazer com que a gente olhe para aquilo que a gente não estava enxergando, né? Você doeu alguma coisa, ou fez. Aí você presta atenção, o corpo tá te chamando e tá falando: olha, me olha, tá aqui, né? E quando você dá a devida atenção e você olha, você começa a se resgatar a sua essência, né? E se você estiver aberto para tudo isso, você consegue trazer a sua cura, né? Nós falamos muito isso no sagrado, né, Cris? Quando a gente trata do sagrado feminino, a gente fala muito isso, do quanto nós temos esse poder de cura aqui dentro de nós, né? Isso é intrínseco, a gente nasce, é inato, tá aqui dentro, nascemos com esse poder de cura, mas a gente esquece, né? A gente se envolve com o externo, né? Essa ilusão aqui do externo, e a gente se perde. E aí, muitas vezes, precisa ter o alerta da dor, né? Do chamado, assim, mais puxão de orelha, para que a gente possa tomar aquele choque e perceber e começar a voltar para nós, né? Então, é um processo individual, cada um no seu tempo, não tenha pressa, não seja impaciente, não tem que tomar empates. Vai devagar, cada um no seu tempo. E aí, só finalizando, fechando essa parte do bar, da vida, da obra, né? De todo. Precisamos relembrar e despertar isso, é isso mesmo, ativar nosso poder. Fechando então isso, ele coloca então que toda doença tem 7 fases. Eu acho interessante porque são 7, né? O 7 é um número muito interessante, que a gente pode fazer isso, ter uma conversa dessa em outra live. Mas são 7 fases da evolução de uma doença, né?
Ele coloca a primeira fase sendo a fase energética ou psíquica. Então é onde começa aqui na cabeça, né? Começa os pensamentos, desejos, aquela coisa mental. Você nem percebeu, foi um pensamento, foi um, ai, não sei, né? E ficou ali, uma semente, tá lá. A segunda fase da doença, né? É a fase funcional, então ele coloca como transtornos funcionais, por exemplo, pequenos sintomas. Pequenas coisinhas físicas começam a aparecer de vez em quando, mas assim que são persistentes, começa a persistir. A terceira fase, que é a fase orgânica, que aí começa os sintomas físicos agudos, né? Começa a vir uma inflamação, uma ferida, uma dor, sei lá, pequenos acidentes. Então a pessoa toda hora cai, sei lá, toda hora tropeça, tudo, enfim. Por exemplo, né? Quarta fase da doença são as afecções crônicas, ele coloca, ou seja, é aquela fase crônica onde a pessoa não aceita aquilo que está acontecendo e ela se nega a mudar. A gente passa por fases assim, né? Se a gente parar a pensar em todos os males que a gente já sofreu, os males mais significativos, se a gente parar a pensar, tem aquela fase de que a gente negar, né? Não tá acontecendo nada, isso é coisa da minha cabeça. E aí você não quer dar atenção, você não quer olhar para aquilo, né? A quinta fase são os processos incuráveis, né? Então, ou seja, as alterações orgânicas já são tantas que você já chegou no estágio da doença que você não... muitas vezes, né? Às vezes você não encontra a cura física para aquilo, né? Você não encontra a cura física. Pode ser que nesse estágio a pessoa desencarne. Aí ela vai ter a cura espiritual, vai estar lá na passagem dela, enfim, é um outro processo. Mas nesse momento é aquele momento que você que está enraizada, né? Aquela questão que está enraizada e às vezes precisa ter uma coisa mais forte, um tratamento alopático, um tratamento energético, né? Terapias, enfim, para conseguir se livrar desse processo. O nível 6 é o mais drástico de todos, então se chegou nesse processo em curar, não conseguiu curar isso aqui, por exemplo, vamos supor que a gente desenvolveu um câncer. E esse câncer já está todo metástase, chegou no extremo, não deu conta, infelizmente. E o sexto estágio, então, é a morte, né? A pessoa não consegue ir adiante, né? E o sétimo estágio da doença é que isso vai ser levado como karma. Eu acho interessante ele falar sobre karma. Eu falo, gente, ele era muito visionário, porque ele coloca assim, são transtornos congênitos, karma. E aí eu lembro de constelação sistêmica, né? Porque a gente traz no nosso DNA coisas lá dos nossos ancestrais, que a gente nem imagina, né? E isso tem a ver não só com comportamento, a gente sabe que tem a ver com questões ali enraizadas no DNA, né? Seja doenças ou não, emocionais ou físicas, né? Então você vê que a visão dele também já era sistêmica. Tinha um quesinho de sistêmico aí, né? E é isso. Eu não queria me prolongar muito, ó, já deu 10 horas certinho, pontualidade britânica, em homenagem ao bar, né? Que era de lá. Em inglês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar gravada a live, então quem não conseguiu assistir, enfim, quem tiver curiosidade de saber sobre a história de Bach, se vocês quiserem mandar para outras pessoas, falar, olha, assiste, tá legal, isso aqui, quiser saber mais sobre Bach, esse foi o Bach. Eu vou postar. Ele tem uma biografia do Bach. Não conheço, Cris, eu posso pesquisar. Eu sei que aqui, ó, neste livrinho tem um prefácio. Tem o prefácio dele e fala toda essa parte que eu contei pra vocês, ó. Né? Ele vai falar sobre o Bach, tal, ele conta, né? E ele mesmo vai contando no livro dele sobre a trajetória dele, né? Então, assim, o prefácio desse livro já tem a parte biográfica. Ai, que bom que vocês gostaram, meninas. Amei, obrigada pela presença de vocês e tudo mais. E então você tem aqui assim, na verdade assim, ó, esse tantinho do livro que são 67 páginas.
né? 67 páginas aqui, que conta que essa parte do livro, que é o Cura-te a ti mesmo, e depois você tem outro livro que ele escreveu, que é sobre os 12 remédios. E aí você tem aqui, ó, ó, você tem os remédios mesmo, tá vendo? Rocky Rose, você tem o nome dele, Mimos aqui, tem toda a descrição que eu comentei com vocês dos remédios. Então tem os nomes de todos eles, né? Os 12 e os 38. Todos eles estão aqui, juntos nesse único livrinho, pela editora Pensamento, ó. Aí eu tenho esses outros dois que são complementos, mas não é do Bach, não foi ele que escreveu. Tem esse daqui que foi Judy Howard, que vai falar dos remédios, passo a passo, como prescrever tudo, embora aqui no do Bach ele tem como prescrever, né? Ele tem a receitinha e tudo para fazer, para você manipular, né? E aí você tem aqui, né, esse daqui, que não foi o Bach que escreveu, mas é baseado no sistema dele. E eu tenho esse outro aqui, que é do T.W. Heine Jones. Foi bem difícil de eu achar esse aqui, viu? Esse aqui foi assim, demorei um tempão pra achar. Também é da editora Pensamento. Ó, achei num sebo, ó. Faz alguns meses que eu achei num sebo. E na verdade ele é só, ele é o dicionário, né? Ele é o complemento aqui, que tem todos os 38, essência de novo, mas aí tem a descrição, tudo bonitinho. E eu vou olhar aqui, porque no curso que eu fiz, na minha formação, eu tenho aqui a minha apostila, né? São duas apostilas gigantes, mas na minha formação tem as referências bibliográficas aqui dessa etapa. E aí eu tenho aqui sim, posso passar para vocês se vocês quiserem, tá? Tem aqui os papers, né? Os trabalhos que ele publicou científicos aqui, ó. Tem todos os trabalhos científicos, tem a parte bibliográfica aqui desse módulo, né? Então, tem as histórias aqui. Eu vou deixar para vocês, deixo na descrição do vídeo, depois vou acrescentando. Deu vontade de aprender mais, Cris. Ai, que bom que vocês amaram. Eu fico muito feliz, viu? Porque é isso, eu sou fascinada. Ó, tá aqui o meu, que eu mandei manipular. Esse aqui eu fiz pra mim. Né? Tem alguns aqui, a Grimory, Cherry Blue, Elm, Lark, Mimulus e Olive. Né? E depois na aula de amanhã eu já vou contar um pouquinho deles, né? Então tá aqui, a gente sempre toma. Uma coisa interessante, curiosidade, a gente nunca deixa o floral próximo a equipamentos tecnológicos, né? A gente não deixa. Porque a gente acredita-se, né, que perca as energias das flores, né? Você diminui ali a potência ali energética, porque é um tratamento energético, né? Então é isso, gente. Muito obrigada, amei. Fiquei muito feliz em falar sobre o Bach. Amanhã vai estar muito legal, porque o tema de amanhã são os 12 curadores, são as 12 primeiras essências que ele encontrou. E aí eu vou falar um pouquinho mais delas. Ai, faz sentido, né, Cris? Então a gente sempre fala para evitar, né? Ele tá lá perto dos cristais, porque eu falei, ali acho que tá protegido. Não deixo o celular perto, nada, né? Meu altarzinho, então fica ali, não vou perder energia. É isso, gente. Aí eu conto mais, amanhã a gente continua. Uma aula, é verdade, foi uma aula. Isso mesmo. Bom, obrigado pela presença, meninas. Uma boa noite, bom descanso, durmam bem. E compartilhe aí com quem vocês quiserem. E até amanhã. E a gente volta a falar mais um pouquinho sobre os florais. Beijo.